de Janeiro que o professor diagnosticou. Ponto até um pouco da segurança pública, que é um dos efeitos mais dramáticos dessa crise política, não só saúde, mas a segurança pública parece que reverbera mais, até pelo caráter mimético que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro geram no Brasil inteiro, né? Ficam se reproduzindo assim, tudo que acontece aqui, até parece que é mais do que São Paulo, a Globo está aqui, as novelas e tudo isso. Mas é curioso como o caso da segurança pública eu chamo a atenção. Praticamente nos últimos 10 anos, é um dado que foi apresentado, que 1/3 dos dias, nos últimos 10 anos, houve uma espécie de intervenção branca, que é a presença de Força Nacional no Rio de Janeiro, como se isso fosse resolver. Inclusive, a gente lidando com o curso de segurança pública, os alunos, né, policiais, atestam, né, a própria ineficiência disso, em termos de inteligência, de cooperação, você praticamente desfaz as instituições locais. Então é um problema não resolvido e você acha, vai tapando o buraco, acha que está resolvendo. Inclusive é caro, né? Porque você trazer policiais do Brasil inteiro para trabalhar aqui, pagar diária, pagar todos esses recursos, torna algo caro. Ou seja, é mais um fator assim que é muito evidente, você não resolve o problema, que ele é estampado e que acaba acometendo aquilo que é de mais singular na própria autonomia do Estado, que é a segurança pública. Ou seja, de fato nós vivemos permanentemente de intervenções. Isso como é que você observa esse... O descalabro da segurança pública e em outros ramos, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, em boa medida também é decorrência da retirada da capital para Brasília. Eu repito, o Rio de Janeiro não era São Paulo, uma cidade que vivia autonomamente da produção da riqueza do seu estado, até porque o Rio não tinha estado, não vivia do fato de ser capital. Não precisa ir muito longe, é só imaginar o que aconteceria com Brasília se, hipoteticamente, o presidente viesse a remover a capital para a Amazônia. Assim... Vejam como Brasília se governa. Os governadores de Brasília são conhecidos por serem dos piores do país. Sim. Tá? Por que o Distrito Federal atual tem tantos governadores ruins? Porque ela pode ter governadores ruins. Porque ela não disputa recursos federais. Porque a consequência de ter um péssimo governador do Distrito Federal não é muito grande. Porque o que interessa, na verdade, é a presença do poder federal, não é o governo do Estado. O drama do Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro se administra mal como se fosse o Distrito Federal. E não tendo mais os recursos federais que o Distrito Federal tem. A gente pode dizer, por exemplo, o Rio de Janeiro como Distrito Federal, além dos investimentos normais, que tinha por expansão da máquina federal, os investimentos necessários para acomodar a máquina pública federal, ele dispunha de um fundo constitucional, que é o auxílio que a União Federal paga ao Distrito Federal pelo fato de estar sediado nele, nesse local, nesse território, que é o Distrito Federal. Não é? Em 1960, como eu disse a vocês, a União Federal manteve substantivamente um maquinário enorme federal no Rio de Janeiro e deixou de pagar por isso, não paga um centavo por isso. Porque esse fundo, né, passou automaticamente a ser pago a Brasília. Esse fundo correspondeu ano passado, em Brasília, a 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é o orçamento do município do Rio de Janeiro, no ano passado. Valor esse que seria o dobro se o Rio de Janeiro fosse, só se o município do Rio de Janeiro voltasse ao Distrito Federal, por uma razão muito simples de que o município do Rio de Janeiro tem o dobro da população do Distrito Federal. Tá? Brasília. Para que servia esse fundo? Esse fundo constitucional está aí. Abra a Constituição e o fundo está lá. Esse fundo serve para quê? Para custear saúde, educação e, sobretudo, segurança pública. Não é à toa, por exemplo, que os policiais... Isso, do ponto de vista, inclusive, da segurança, é um negócio impressionante. Né? É sabido que os policiais de Brasília são os mais bem pagos do país. Os do Rio também eram. E olha a situação em que nós chegamos hoje. Né? Então eu acho que existe muita coisa aí. O Estado não sabe se governar, a cidade, sobretudo, não sabe se governar. Ela se governa tão mal quanto Brasília se governa, sem ter, entretanto, o fundo. E eu não acho que nós vamos aprender a nos governarmos, nós fluminenses. Né? Por isso que eu acho que a partir do momento em que a decadência do Rio provém da saída formal da capital daqui, a criação... a elevação do município do Rio de Janeiro, ou não necessariamente, pode englobar parte da Baixada também, não tem problema. Né?
Parece que existe muito, que a Baixada depende muito da transferência de ICMS do Rio para a Baixada. Não tem problema. Meu problema não é a Baixada, meu problema não é o Estado do Rio. A questão é como é que você revitaliza a capital de forma a redinamizar a economia da região metropolitana do Rio, incluindo o Estado do Rio. Claro. Niterói voltaria a ser uma capital. Sim, e Niterói está dentro da região metropolitana. Tá? Então, o que acontece? Então, se a causa eficiente do declínio político e econômico do Rio é a saída da capital, evidentemente você elevar novamente o Rio de Janeiro à condição de Distrito Federal, aproveitando o maquinário federal que está todo no Rio de Janeiro ainda, na verdade, é uma maneira de minimizar e de reparar o que a União fez com o Rio. Que não só mudou a capital sem nenhuma forma de indenização, quando ainda impôs a fusão com o Estado do Rio de Janeiro, com o Estado do Rio de Janeiro, de forma inconstitucional, porque as populações não foram consultadas, tá? E gerou esse monstrengo que é o Estado do Rio de Janeiro atual, tá? Que mostra-se de incapaz de autogoverno e que vive em processo de declínio permanente.